Bom dia. Hoje é o dia 1 de outubro de 2025. Estamos iniciando o nosso ateliê de literatura e outras linguagens. Esse ateliê é um movimento formativo, uma experiência formativa que estamos desenvolvendo com os mestrandos e as mestrandas do PROGEL UFRPE, Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da Universidade Federal Rural de Pernambuco, no âmbito da disciplina de literatura e outras linguagens. Eu sou a professora Ivanda Martins, estou como mediadora desta disciplina, junto com a turma. Tivemos aqui a ideia, né, combinando com os mestrandos e as mestrandas, de tentarmos socializar as experiências que vão sendo consolidadas e construídas na disciplina por meio das leituras, das sistematizações teóricas e metodológicas acerca das leituras no âmbito do campo artístico literário, e surgiu a ideia de pensarmos este pequeno evento, que é o Ateliê de Literatura e Outras Linguagens, nessa perspectiva de compartilhamentos, tendo em vista, sobretudo, essa natureza dialógica da linguagem literária, nessas dimensões múltiplas em termos das práticas de leitura literária. Hoje, nós teremos o nosso primeiro ateliê. A cada semana, nesse mesmo horário, estaremos desenvolvendo outras experiências. O ateliê de hoje é intitulado Literatura em Pixels, Rotas de Intertextualidade entre Fanfics e o Cânone Literário Brasileiro, da nossa querida palestrante, mestranda do PROGEL, Thaís Vitória Veríssimo do Nascimento. Esse ateliê tem como mediadora a nossa querida mestranda Wiliane de Andrade Ferreira, que estará conosco na mediação. Eu vou fazer a apresentação da mediadora Wiliane, que depois irá fazer a apresentação da nossa querida palestrante de hoje. Wiliane Tainara de Andrade Ferreira, ela é graduada no curso de licenciatura em Letras, Português e Espanhol, da Universidade Católica de Pernambuco, Unicap, mestranda em Estudos da Linguagem, né, pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem, pela UFRPE, PROGEL, cursando também especialização em ensino de língua e literaturas hispânicas pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em estudos da linguagem e formação docente pelo Linfor, UFRPE, e graduada em segunda licenciatura em pedagogia pela Unifai, pós-graduação em teoria literária e produção de texto pela Unifai, e técnica em administração pelo Colégio Agrícola Dom Agostinho Icas, CODAI UFRPE. Bem-vinda, querida. Fique à vontade para você fazer a apresentação da Thaís e organizar a mediação. Olá, gente, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro ateliê, ao nosso Aling. Hoje vamos iniciar com a palestrante, Thaís Veríssimo, como a professora já falou anteriormente, com o trabalho intitulado Literatura em Pixels, Rotas de Intertextualidade entre Fanfics e o Cânone Literário Brasileiro. Thaís, que é professora de português na Rede Municipal de Ensino de Jaboatão dos Guararapes, mestranda no programa de pós-graduação em Estudos da Linguagem pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, na linha Análise Literárias, Culturais e Históricas, pós-graduadas em Metodologia do Ensino de Literatura pela Universidade de Uberaba, UniUB, licenciada em Letras Português pela Universidade Federal de Pernambuco, tem interesse na área de fanfics, letramento literário e letramento literário digital. Eu agradeço a presença de todos. Quem tiver dúvida, anota, pois ao final da apresentação da nossa palestrante teremos um debate. Pode começar, Thaís. Bom dia, gente. Obrigada, Wiliane, pela apresentação. Obrigada, professora Evanda. Eu vou começar a apresentar aqui. Conseguem ver direitinho, né? Sim. Certo. Então, como Wiliane e como a professora já falaram, meu trabalho tem
como título Literatura em Pixels, Rotas de Intertextualidade entre Fanfics e o Cânone Literário Brasileiro, e foi desenvolvido dentro da disciplina de Literatura e Outras Linguagens. Para a gente entender um pouquinho sobre a relação entre a literatura e essas mídias digitais, a gente parte do pressuposto de que tudo é dialógico. Essa ideia, esse conceito, a gente consegue perceber melhor a partir do ciclo de Bakhtin, que traz para a gente a noção de polifonia. Eita, deixa eu fechar aqui essa aba. Pronto. Traz para a gente esse conceito de polifonia. Nesse caso, toda voz ecoa outras vozes. Tudo que se é dito está em um diálogo profundo com algo que já foi dito antes. O discurso citado aqui, dessa forma, é o discurso no discurso. É a enunciação na enunciação, mas é ao mesmo tempo um discurso sobre o discurso, uma enunciação sobre a enunciação. Essa ideia de que tudo é dialógico, ela respinga, logicamente, em todas as áreas da linguagem, assim como a literatura, que é o nosso foco aqui. Então, a gente entende que o sentido de uma obra literária é fruto de uma construção dialógica, ou seja, os sentidos do texto literário, eles não podem ser construídos de uma forma unilateral. Eles não são fixos, eles não são estáticos. A gente não pode dizer que o sentido de um texto literário é propriedade do autor que o escreveu. Os sentidos, eles são criados pelos leitores quando estão em diálogo com esse texto, ou seja, quando eles estão lendo, quando eles estão inferindo, criando conexões, criando deduções. Para a construção dos sentidos de uma obra literária, o leitor é uma parte essencial. E justamente porque cada leitor está em diálogo, em interação com o texto, cada um pode perceber esse texto de uma forma. Daí que a gente compreende essa ambiguidade do texto literário. Ele é cheio de possibilidades de interpretação e de leitura, assim, dentro de um horizonte de interpretações, obviamente, né, sem extrapolações. Mas ele é, sim, aberto às contribuições pessoais dos leitores, que vão estabelecer relações particulares com o texto, né? Cada um vai ter a sua relação ali com o texto. Então, o leitor, ao ler, ele reescreve o texto. Ainda sobre isso, a gente entende que um conceito muito importante é a ideia de escritura, que é o que Barthes vai dizer, né? Eita, passou aqui sem querer. Aqui, pronto. Ele vai dizer que assim se desvenda o ser total da escritura. Um texto é feito de escrituras múltiplas, oriundas de várias culturas e que entram umas com as outras em diálogo, em paródia e contestação. Mas há um lugar onde essa multiplicidade se reúne, e esse lugar não é o autor, como se disse até o presente, é o leitor. Então, aqui ele ressalta que uma percepção comum do texto literário até então colocava o autor como se fosse a parte mais importante desse processo de construção de sentido. Então, é como se, para a gente entender o sentido, é o autor que vai poder falar, ele é o dono dos sentidos do texto, ele que vai dizer para a gente o que aquilo significa ou não, mas ele reafirma que, na verdade, é o leitor que ocupa esse papel, o leitor que vai construindo esse sentido. Certo. Quando a gente fala sobre essa questão de dialogismo, é muito natural que a gente consiga compreender como funciona, nas práticas de linguagem atuais, a dimensão do universo digital, né? E aí, especificamente falando desse trabalho, quando a gente fala de literatura digital, não tem como, a gente precisa passar pelo conceito de cybercultura, ou cibercultura, né? É muito comum que a gente fale que a tecnologia, ela altera a nossa vida, que ela nos reorganiza, assim, enquanto sociedade, que ela muda a forma com a qual a gente se relaciona com a gente mesmo, com o mundo, enfim. Mas Levi, ele traz um ponto muito importante sobre isso. De maneira, assim, muito pioneira, essa produção dele é de 1999, e ele fala que
Na verdade, o saber-espaço, ele surge das necessidades prévias de uma sociedade, né? Então, ele vem para atuar, não é necessariamente que a sociedade ela mude por conta do saber-espaço. O saber-espaço também vem das mudanças de uma sociedade. E aí ele diz que essa emergência do cyberespaço acompanha, traduz e favorece uma evolução geral da civilização. Então, esse espaço digital ele alterou a forma com a qual a gente enxerga e se relaciona com o mundo, né? Tudo parece muito perto, tudo parece muito acessível, muito palpável, por ser uma grande rede de colaborações que pessoas do mundo todo podem se encontrar para construir ideias, para compartilhar conhecimentos, para discutir. O cyberespaço ele reforça a ideia de que o conhecimento ele não é findo, ele é permanentemente construído. E eu acho que todo mundo que acessa as redes sociais ou o universo digital como um todo tem a ideia de que não tem fim. Eu falo das redes sociais porque realmente acho que essa é a proposta até das redes sociais, no sentido de captar a sua atenção. Você vai rolando, vai rolando, vai rolando e não tem fim. É tanto conteúdo ali que não tem fim. Mas até se a gente pensa em outras produções do cyberespaço que não são necessariamente as redes sociais, como, por exemplo, notícias e sites, enfim, a gente tem os hiperlinks que nos redirecionam a novas abas, a novos conteúdos, a novas coisas, e dá a ideia de que é algo que realmente não consegue se conceber qual é o fim de tanta informação, né? Muito amplo. E aí a gente entende que no campo do conhecimento, o cyberespaço também traz esse aspecto, não só nessa questão de redes sociais, enfim. Seguindo nessa ideia, Levi diz também que o virtual é uma fonte indefinida de atualizações. Então, o cyberespaço, nesse contexto, ele é um universo aberto, justamente por conta de características virtualizantes e desterritorializantes. Por ser virtual, ele está em todo lugar. Ele pode ser acessado de qualquer ponto. Já não se tem mais o limite de estado, de país. Ele está ali para todos a qualquer momento, de qualquer lugar do mundo. Com o cyberespaço, a gente tem, de uma forma consequente, né, a cyberliteratura. Muitos gêneros textuais foram reinventados, né, para o digital, assim. A gente tem cardápio, notícia, enfim, vários gêneros textuais que foram para o digital. E os textos literários também foram reinventados. E é interessante, assim, quando a gente fala de que os textos, os gêneros textuais foram para o espaço digital, eles alguns foram numa transposição direta, então, como, por exemplo, o exemplo do cardápio. Temos o cardápio físico, então é como se fosse só um PDF, foi gerado um PDF para colocar no digital, mas também tem cardápios que são interativos, que você pode clicar, que você pode ser redirecionado para outro ambiente. E aí é justamente sobre isso que a gente fala quando a gente fala sobre a cyberliteratura. A gente tem também algumas situações em relação à literatura eletrônica. A gente tem a transposição do impresso para o digital, que é comum em PDFs, né, de livros. Nesse cenário, o texto ele não foi pensado para o cyberespaço, ele foi apenas transposto. Então, do jeito que está o texto impresso, ele foi disponibilizado ali no cyberespaço. Temos também a transposição do computador para o impresso, que é o que a maioria dos autores fazem hoje, né? Eles escrevem um livro no computador para imprimir depois. Acho muito difícil, assim, muito difícil não, mas acredito que de forma majoritária não se tem mais tantos autores que fazem manuscritos, ou, enfim, a gente tem essa lógica de escrever no computador para depois imprimir, mas ainda assim, aqui, nessas duas situações, a lógica é da impressão. O texto é pensado para o impresso, de uma forma ou de outra, ou a partir do impresso, né? E aí, por último, a gente tem os textos que são digital born,
ou seja, eles são nascidos do ambiente digital e carregam as suas características. A fanfic, que é o que trabalharemos melhor aqui, ela não é natural do ambiente digital, ela se originou no impresso, ali na década de 60, mas hoje em dia ela se mostra um gênero totalmente integrado ao digital, com a presença de hiperlinks, com a presença de multimídias, que são próprias desse meio. Dentro da cybercultura, que a gente falou agora há pouco, a ideia de que era um espaço aberto, a gente tem um pouco disso aqui na ideia de cyberliteratura, porque a gente tem textos que são textos literários não profissionais disponíveis na internet. Então, você não precisa ser um autor profissional que ganha vida com isso, ou que tenha estudado fortemente para escrever, cuja inclusão na análise literária expande as fronteiras da literatura tradicional. Aqui a rede funciona, antes de tudo, como um espaço independente de publicação, abraçando os sites de escritores amadores, portais de grupos de jovens autores ainda não reconhecidos. Aqui, com isso, a gente consegue contemplar tantas fanfics como, por exemplo, textos, livros feitos de forma independente, publicados de forma independente em plataformas como, por exemplo, o Wattpad. Mas, enfim, esse é o caso das fanfics. Elas fogem do tradicional e surgem de um ato amador, independente da escrita, né? As pessoas aqui não precisam ser escritoras para terem suas histórias livres. Então, aqui a gente chega no foco dessa apresentação, que são as fanfics. O que elas são, onde elas estão. Eu coloquei aqui alguns sites famosos nos quais a gente consegue encontrar fanfics. Das mais variadas categorias, a gente tem a Anaya Fanfiction, que já mudou de nome, na verdade. Temos o Spirit, o Wattpad, Fanfic Obsession, enfim, são várias plataformas que nós podemos encontrar. Até em redes sociais mesmo, Instagram, Twitter, enfim. E para a gente entender o que é uma fanfic. A fanfic ela é uma escrita na qual os fãs usam narrativas midiáticas ou ícones culturais como inspiração para criar os seus próprios textos. Ou seja, as fanfics, elas são escritas a partir de uma afetação inicial. O espectador, a pessoa que está lendo ou está assistindo, ou enfim, está escutando alguma música, diante de um livro, de um filme, de uma série, ou qualquer outro tipo de mídia que lhe provoque algum tipo de sentimento positivo, ele se sente impelido a dar uma contribuição para a história. Seja encerrando o enredo do jeito que ele acredita ser mais apropriado, seja de uma forma que possa discorrer sobre pontos não abordados pelo autor original, seja para criar cenários nos quais os seus cantores ou personagens favoritos interagem. Enfim, esse profundo envolvimento com a história faz os leitores sentirem o desejo de reescrevê-la. Eles leem de forma tão ativa que eles sentem vontade. Eles já estão fazendo um processo de reescrita mental, né? Mas se materializa, né? E acho que isso é de forma geral. Todos nós, quando nós nos envolvemos com alguma obra, nós reescrevemos a história de certa forma. As nossas opiniões fazem isso. Mas a fanfic, ela é a materialização dessa reescrita. Então, elas podem fugir do universo digital, do universo original, elas podem reaproveitar apenas os personagens, elas podem se manterem fiéis mesmo à história, às vezes mantendo até o mesmo estilo de escrita, como nós vamos ver agora, mantendo o mesmo estilo de escrita, mais próximo possível do autor original. De onde vêm as fanfics? As fanfics podem vir de séries, de filmes, de bandas. Elas são releituras de um universo que já existe, fictício ou não. Nessa apresentação, nós focaremos apenas em fanfics literárias, mas existem várias de cantores, atores, jogadores de futebol, é um leque bem, bem vasto. Por nascerem em um processo de reescrita, as fanfics elas se mostram um exemplo bem didático de dialogismo. Elas estão sempre em diálogo claro com outras obras.
E aí, desse dialogismo, temos alguns conceitos importantíssimos, especialmente quando nós falamos de fanfic, que é o de intertextualidade e de hipertextualidade de Gerard Genet. Nessa perspectiva, a obra literária seria o hipotexto, ou seja, o texto mãe, por assim dizer, é o texto originário, e a fanfic é o hipertexto, porque ele deriva desse primeiro texto. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a intertextualidade, que é um dos conceitos mais importantes dessa apresentação para entender as fanfics. A intertextualidade é um conceito que contempla não só as fanfics, na verdade, contempla produções como um todo, produções literárias como um todo. Inclusive, de acordo com alguns autores, é essencial ao texto literário. Mas com as fanfics a gente consegue perceber de uma forma bem mais clara. Eagleton, ele vai dizer que todas as obras literárias, em outras palavras, são reescritas, mesmo que inconscientemente, pelas sociedades que as leem. Na verdade, não há releitura de uma obra que não seja também uma reescritura. Então, essa presença de um texto em outro texto é o que a gente chama de intertextualidade, como diz Kristeva, né? Todo texto é a absorção e transformação de um outro texto. Gerard Genet, que ele é um precursor de Kristeva, enxerga esse dialogismo de uma perspectiva de palimpsestos, que seriam todas as obras derivadas de uma obra anterior por transformação ou por imitação. Aqui a gente retoma um pouco essa ideia do hipotexto e hipertexto, né? Então, o hipotexto, o texto de origem, o hipertexto seria o texto que deriva, né, desse texto. Algumas formas de intertextualidade são a citação, plágio, alusão, que são formas bem fáceis de serem identificadas em fanfics, que nós veremos a seguir. Mas a intertextualidade, ela não é exclusiva das fanfics, né? Como eu já tinha dito, ela está presente na literatura como um todo. Riffaterri diz que a intertextualidade é um mecanismo próprio da literatura literária, da leitura literária. Ele é importantíssimo para a construção de uma literariedade. E aí, nesse processo, nós temos o leitor realizando um papel ativo de justamente perceber a relação entre textos. É importante que ele reconheça o diálogo que se estabelece ali entre os textos, ele precisa fazer parte disso, porque se ele não reconhece, esse diálogo, ele se perde um pouco entre os textos, esse dialogismo. No caso das fanfics, é algo mais tranquilo de ser percebido, porque o leitor ele só chega no texto a partir de outro texto. Ele gosta primeiro do hipotexto e depois vai atrás de um hipertexto, por assim dizer. Agora a gente vai refletir um pouco sobre esses conceitos, observando trechos de obras literárias do cânone literário brasileiro e as suas respectivas fanfics. Eu trouxe 3 obras e 3 fanfics para percebermos alguns aspectos. A primeira que eu trouxe é Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Esse é o hipotexto. Aqui nós observamos uma sinopse que é robusta, né? Ela traz os principais elementos da história. Então, diz assim, a nordestina Macabé, a protagonista da Hora da Estrela, é uma mulher miserável que mal tem consciência de existir. Depois de perder seu único elo com o mundo, a velha tia, ela viaja para o Rio, onde aluga um quarto, se emprega como datilógrafa e gasta suas horas ouvindo a rádio relógio. Apaixona-se então por Olímpico de Jesus, um metalúrgico nordestino que logo atrai com um colega de trabalho. Desesperada, Macabea consulta uma cartomante que lhe prevê um futuro luminoso bem diferente do que a espera. Uma sinopse bem, assim, não diria que é extensa, mas vamos compará-la com a da fanfic e vamos perceber algumas coisas. Uma publicação de 1977. Esse aqui é o hipertexto, é a fanfic que foi escrita a partir de A Hora da Estrela. Aqui nós já percebemos um fator muito importante, que é a sinopse ser curta. A sinopse só tem 2 frases. Macabé era uma barata feliz e estava feliz por isso. O título, inclusive, dessa fanfic é A Hora da Estrela, sendo que com reescritura, uma adicional da palavra reescritura. Porque normalmente as sinopses das fanfics elas são curtas, de forma geral, costumam ser mais curtas. Por quê? Porque você já conhece a história. Você já veio a partir dessa história, você conhece.
Então, algumas vão ser um pouco mais longas, se elas forem mais diferentes, até para trazer mais informações, mas muitas são assim, são mais curtas, principalmente se elas são mais curtas em extensão mesmo, de um capítulo só. Essa fanfic foi publicada em 2013. Aqui eu trouxe alguns trechos da fanfic de fato. Ela se inicia com uma citação direta de A Hora da Estrela, que é: Macabea ficou um pouco aturdida, sem saber se atravessaria a rua, pois sua vida já estava mudada, e mudada por palavras. Desde Moisés se sabe que a palavra é divina. Até para atravessar a rua ela já era outra pessoa, uma pessoa grávida de futuro. E é interessante que ela traz essa partezinha primeiro, porque esse trecho é o que a motiva a escrever o resto da fanfic. Esse trecho, a gente já tem um dos elementos, né, da intertextualidade. E aqui, essa é a escrita da autora de fato. Lembrou-se das palavras da cigana, que ela teria tudo o que sempre desejou. Entretanto, tudo que sempre desejou não existia. Macabea nunca desejara nada em sua pacata vida miserável, e nunca lhe passara pela cabeça a possibilidade de desejar algo ou alguém. A gente percebe, tanto nesse slide quanto no próximo, que se mantém as características da personagem, que são negativas, né? Tanto no original, na obra original, no hipotexto, quanto no hipertexto, a autora da fanfic ela faz a questão de manter essa personagem fiel ao original, em termos de negatividade, né? Então, aqui a gente tem na fanfic: e esta era outra questão. Macabé, de tão pobre, de tão ninguém, nunca desejara algo, e não desejando algo, nunca teve uma meta, nunca teve nada, nunca foi nada, era simplesmente Macabé, não desejava ser outra coisa além disso, mesmo sem saber exatamente quem era. Macabé nunca teve uma meta, e naquele exato segundo de hesitação, antes de atravessar a rua, ela percebeu que nunca havia desejado algo a alguém, nunca havia criado uma meta, um desejo supremo, e nunca havia sido propriamente dito alguém em sua vida. É mais outro aspecto. E tem um aspecto de similaridade entre as duas, que é a presença forte dessa voz narrativa. Como no livro, a pessoa de quem falarei mal tem corpo para vender, ninguém a quer, ela é virgem inócua, não faz falta a ninguém. Então, se tem uma voz narrativa presente no livro, da Hora da Estrela, e na fanfic também. Várias vezes ela vai dizer, não, a pobrezinha, enfim, se percebe essa voz narrativa forte. De um narrador que tece opiniões e comentários, enfim. Outro aspecto é que nas duas, aqui, por exemplo, partindo do livro da Hora da Estrela. Então, ao dar o passo de descida da calçada para atravessar a rua, o destino, explosão, entre parênteses. Sussurrou veloz e guloso, é agora, é já, chegou a minha vez. Essa interpolação, por assim dizer, essa interjeição, explosão, ela acontece na fanfic também. É algo que se repete na fanfic. Ela, em vários momentos, ela fala que ela se dava conta de que sua vida, explosão, era ridícula. Então, é outro aspecto que remete ao texto original. E aí, um ponto muito interessante, quando estamos pensando sobre intertextualidade, é que nessa fanfic ela já fala de outra, ela faz uma alusão a outra obra. Ela está fazendo uma fanfic sobre Clarice Lispector, sobre A Hora da Estrela, e ela faz uma alusão, ela remete a uma obra outra, que é a Metamorfose de Franz Kafka. Ela diz, ela não conseguia, nem sua imaginação conseguia deixar de se inferiorizar. Sentia-se menor que todos, como um personagem de um livro que Hans, certa vez, lera para ela. O homem transformava-se em barata por sentir-se inferiorizado, e sentia que incomodava a todos quando era barata grande e que era insignificante quando era uma barata pequenina. Macabé sentia-se igual, só que de seu modo. Era uma barata feliz e estava satisfeita por isso. Inclusive, essa última parte é a sinopse. Você percebe aqui que ela não diz o nome da obra. Ela não diz, foi o livro A Metamorfose de Franz Kafka, mas ela traz esses elementos que remetem a esse livro. Então, você percebe como realmente os textos aqui, eles estão em diálogo. As obras estão em diálogo. Se tem esse dialogismo, né? Essa intertextualidade mesmo.
Aqui vemos outro par, né, de hipotexto e hipertexto, que é Capitães de Areia. É um livro que fala sobre meninos pobres que moram num trapiche, né, abandonado em Salvador. Ele data de 1937. E aí a gente vai ver agora o hipertexto dessa obra. O título desse hipertexto da fanfic é Amor de Caios. Aqui a gente já tem uma fanfic, uma sinopse um pouco maior. Então, traz assim: depois de um ano, um artista promissor do Rio de Janeiro retorna à sua cidade de origem, Salvador, em busca de inspiração. Mal sabia o artista, no entanto, que em suas andanças não muito nostálgicas pelas ruas da cidade baiana, seria surpreendido com um reencontro. O professor e Pedro Bala, postos frente a frente pelo acaso, ambos sem ter qualquer ideia do que resultaria dessa peça pregada pelo destino. Então, aqui a gente tem uma extensão da história. A autora, ela expande, inclusive ela não tem nem nome. O nome dela é Nameless Chick, que em inglês é Menina Sem Nome. Mas a autora expande o universo criado em primeira instância, né, por Jorge Amado. Ambas, tanto a fanfic quanto o livro, elas iniciam com a produção de um jornal, assim, como que brincando, dialogando com os gêneros textuais mesmo. Então, o livro começa falando sobre essas notícias, sobre essas crianças ladronas, né, que eram os Capitães de Areia, e aqui na fanfic já se fala essa mesma ideia do jornal, sendo que como ela se passa no futuro, transposta para o futuro, com alguns elementos da situação. Então, a doutrinação comunista dos sindicalistas, a cidade infestada por greves incitadas pelos preguiçosos, hoje uma providência do chefe de polícia, ontem houve mais um conflito por causa da greve. Enfim, e aí tem inclusive, até o mesmo estilo. Já por várias vezes o nosso jornal, que é, sem dúvidas e há anos, o órgão de mais legítimas aspirações da população baiana, tem trazido notícias acerca de atividades falsamente revolucionárias dos pseudos trabalhadores do cais. No livro, se inicia de uma forma muito semelhante, já por várias vezes o nosso jornal, que é, sem dúvida, o órgão de mais legítimas aspirações da população baiana, tem trazido notícias sobre a atividade criminosa dos Capitães da Areia, nome pelo qual é conhecido o grupo de meninos assaltantes, ladrões, que infestam a nossa urbe. Então, percebe-se um diálogo claro, ao passo de que não é uma citação direta, é uma interpretação, assim, viu um modelo, pegou de um modelo do livro de Capitães de Areia e adaptou para o que seria a construção de uma nova história, né, por assim dizer. Outro aspecto que a gente percebe de similaridade, de como os textos se conversam, são alguns jargões, por exemplo, tanto no livro quanto na fanfic eles usam batuta, que é uma palavra que, por exemplo, hoje em dia já não se usa e no momento que a fanfic foi escrita também não se usava. Então, realmente é só para conversar com o hipotexto. E aqui nós vemos como ela vai construindo um universo para além do que a gente já conhece de Capitães da Areia, né? Então, os antigos Capitães da Areia tornaram-se, infelizmente, um grupo especializado não mais somente em pequenos furtos, e sim mutilações, roubos, dentre outras agressividades orquestradas pelas mãos do seu antigo líder, conhecido por fugir do juizado de menores. E aí, por exemplo, quando um dos personagens, que é o professor, volta, vai descrevendo, né? Só que o seu quente da Bahia, num velho, mas bastante movimentado cais, um homem caminha. Tem um quê de nostalgia em seu olhar, e seu andar denuncia sua familiaridade com o local. Então, as crianças já não são mais crianças, elas são adultas agora, e a história vai se passar a partir desse reencontro entre adultos, né? E outro aspecto interessante é que, apesar de ser muito presente na fanfic uma tentativa de aproximação com o estilo de escrita do autor do hipotexto, muitas vezes também não é a proposta abraçada por tantos autores de fanfics. Aqui, nesse exemplo, os estilos são muito diferentes. Então, no livro nós temos uma presença de grandes descrições,
vem dizendo, antigamente aqui era o mar, nas grandes e negras pedras dos alicerces do trapiche, as ondas, ora se rebentavam fragorosas, ouviam-se bater mansamente. Enfim, aqui a gente percebe grandes descrições dos arredores e da natureza, enfim, enquanto nas fanfics nós não observamos tanto isso. Há uma descrição muito mais objetiva, né? Uma descrição das sucessões de ações mesmo. E aí, por último, eu trago outra obra, que é Dom Casmurro, para a gente entender um pouquinho o conceito de transtextualidade proposto por Gerard Genet. Nós vimos a intertextualidade e agora nós vamos ver a paratextualidade. Só um momentinho, gente. Tudo certo, alguém atendeu para mim, desculpa. Voltando aqui. Aqui a gente vê também o hipotexto aqui, essa obra de Dom Casmurro, que muita gente conhece, é datada de 1899. É uma história sobre essa relação entre Bento, sobre Capitu, enfim, essa dúvida de uma possível traição e o contexto histórico da época, e, enfim, várias informações que são trabalhadas no hipertexto, na fanfic, de uma outra perspectiva. Óbvio que existe esse aspecto também da fanfic, de que os autores eles vão dar foco e ênfase na parte que lhes interessa. Então, aqui nesse aspecto específico, por exemplo, e acho que, na verdade, quando se fala de Dom Casmurro, muita gente fala muito sobre a traição, né? Se tem essa perspectiva de que a história é sobre isso. E a fanfic, ela é escrita de uma forma... Essa fanfic, que é a Dissimulada, publicada em 2019, ela se dá de uma forma bem diferente, assim, porque ela é escrita a partir... É como se a voz narrativa estivesse fazendo parte de um júri, cujo objetivo era defender Capitu. Então, aqui a gente vê, por exemplo, eu deveria pegar cada mísera vírgula que você escreveu e te fazer engolir todas, só assim para saber, você entender o quão venenosas todas elas foram. Aí, aqui, será que Capitu realmente traiu o Bentinho? Será que ela, desde o começo, só queria aproveitar daquele coração puro? Não, sinto informar o júri que o canalha sabichão tão bem convenceu, sem precisar molhar as mãos de ninguém. Um feito para esse país que somente a história contada por um homem consegue realizar. Então, aqui é como se essa voz, ela faz parte desse julgamento, né, por assim dizer. E a partir dessa fanfic, a gente vai entender o contexto o conceito de paratextualidade. O que exatamente seria essa relação de paratextualidade? Relações que os textos mantêm com outros tipos de escritos, nesse caso, capa, sobrecapa, formato, lombada, título, epígrafe, prefácio, ou, nesse caso também, escritos que precedem e acompanham a composição do livro, né? Assim, notas, esboços, manuscritos, tudo isso a gente vê na literatura, nas obras impressas, mas também conseguimos perceber de uma forma até um pouco diferente nas fanfics, que elas são importantes para a escrita da obra. Então, aqui, para textualidade em fanfics em específico, a gente vai ter, por exemplo, a informação do início, quando ela se iniciou, nesse caso, 3 de 9 de 2019, diz até o horário, quando ela foi atualizada, o idioma, visualizações, favoritos, comentários, porque se tem essa possibilidade de comentar também, listas de leitura, palavras, se foi concluído ou não, qual é a categoria, que é o importante, é através dessa categoria que as pessoas vão encontrar as fanfics, os personagens e as tags, que também trazem informações sobre a história. Então, a partir dessas tags, nós conseguimos identificar, por exemplo, quero ler uma história de terror. Então, eu vou na tag terror e vou lá procurar uma fanfic. A paratextualidade, então, ela é muito importante quando a gente pensa em fanfic. Essas informações exteriores
a obra, elas ditam bastante do processo de leitura. Outro ponto muito importante é justamente essa questão dos comentários iniciais e os comentários finais do autor. Então, por exemplo, esse aqui foi o comentário deixado pela autora da última obra. Tenho uma história de amor e ódio com Dom Casmurro. Sou apaixonada pela minissérie da Globo, mas precisei de 2 tentativas para realmente gostar do livro. Primeira vez que li foi no 2º ano do ensino médio e também quando escrevi esse surtinho aqui. Eu estava muito irritada com o jeito que a coitada da captura é descrita e com a falta de voz dela na narrativa. Enfim, essa one, ela fala one porque é uma one shot, só tem um capítulo. Ficou esquecida no limbo da minha pastinha de fix até recentemente, quando calhou de eu reencontrá-la justo quando eu estou dando uma segunda chance para Dom Casmurro. Até agora, estou amando a leitura. Acho que essa one merece ver a luz do dia, mas com uma boa revisadinha. Espero que vocês gostem, que essa história tenha tido 1% da magnífica escrita do meu querido Machadinho. Então, aqui a gente percebe como, primeiro, um dos aspectos nem sempre você gosta da obra, nem sempre você gosta do que você está lendo, mas a partir do momento que você emite uma opinião, você já está reescrevendo a obra de uma certa forma. Então, aqui o que ela fez foi exatamente isso. Ela fez uma reescrita, sendo que ela formalizou, ela materializou a reescrita dela, e ela se envolveu tanto com a leitura, justamente aqui, essa noção. É uma leitura ativa, de muito envolvimento, que motiva justamente a produzir fanfics. Esse é de onde vem, vamos dizer assim, né? Ela se envolveu tanto com a leitura de Machado, com a leitura da obra, que ela precisou. Nesse caso em específico, é como se ela inventou um personagem da obra para conseguir emitir a sua opinião. Então, é como se estivesse num júri, criou-se uma noção de que ela defenderia a personagem que ela tanto gostou, né? E justamente vamos dizer que consertaria o aspecto que ela achou negativo da obra, para assim dizer, que ela não concordou, esse processo de reescrita. Sendo assim, a partir de todas essas reflexões, dos conteúdos que a gente viu, os teóricos, as reflexões práticas mesmo, os exemplos das fanfics, a gente pode concluir que tudo é dialógico, assim como o texto literário, ele também é dialógico. Ele está em conversa, em diálogo contínuo com os próprios textos literários e, enfim, com tudo. O cyberespaço, ele é um espaço aberto, ele abarca diversas semioses, ele abarca diversas formas de se fazer literatura, e daí vem a cyberliteratura. A própria ideia de uma abertura para produzir, inevitavelmente recai na ideia de produzir literatura de uma forma nova, experimental, descompromissada de muitas coisas, e justamente vindo dessa questão da reescrita, né, uma afetação da leitura que produz uma reescrita. A gente pode compreender como funciona a construção estilística e paratextual das fanfics. Então, como elas se mostram textos dialógicos que nascem justamente dessa interação do leitor com o texto, do texto com o próprio texto. E, por último, assim, a gente consegue entender, afirmar que a fanfic, bem como um texto literário como um todo, é essencialmente intertextual. Ela está sempre em diálogo com outras obras, né? Um diálogo muito claro de ser visto. Essas são as referências que eu usei, eu vi que a professora já mandou algumas. E é isso, gente. Obrigada pela escuta, obrigada, professora, pelo espaço. E qualquer coisa, quiserem conversar comigo um pouquinho melhor sobre isso, tem aí meu e-mail. Muito obrigada, Thaís, pela belíssima apresentação. Eu sou muito suspeita para falar de fanfics, por conta da minha adolescência. Então agora, gente, vamos começar um debate. Para vocês que querem fazer perguntas, eu já anotei as minhas perguntinhas aqui. No entanto, eu quero que vocês que estavam assistindo junto comigo a apresentação de Thaís, que vocês dialoguem conosco, que façam suas perguntas. Quem quer começar?
Eu vou começar para quebrar o gelo. Eu achei muito interessante, Thaís, quando tu estava falando da questão, né, da intertextualidade. E que foi o que estamos vendo ainda, né, a questão da nossa disciplina com Ivanda, essa relação entre textos. E eu já fiz essa relação de fanfic com música há um tempo atrás, na minha adolescência. E eu acho muito enriquecedor para a sala de aula, para essa questão mesmo, para quem gosta, né, de fanfic. Tu falou sobre os elementos, né, intertextuais, que eles podem aproximar, né, das literaturas, o cânone. Mas, na tua opinião, eles aproximam, mas em algum momento essa intertextualidade pode afastar? Tem alguma. A gente tem os pós e os contras, ou, na tua opinião, esses elementos intertextuais eles só aproximam? Eu acredito que eles só aproximam. É porque, assim, eu digo de uma perspectiva geral, não sei se contemplo também a tua pergunta, mas, por exemplo, lógico que o que te faz buscar uma fanfic sobre, por exemplo, que foi o caso que eu trouxe, né, de uma das obras que eu trouxe, de Clarice Lispector. Provavelmente, para você querer ler, você quer ver um pouco da obra que você já leu. Então, são os fatores intertextuais que vão ajudar de uma forma mais óbvia, porque você pensa assim, eu já gostei disso aqui, provavelmente eu vou gostar disso aqui também. Mas eu acredito que em muitos casos também se tenha um interesse, mesmo que, por exemplo, que eu acho que esse é o sentido da tua pergunta, se não for, aí tu me corrige. Mas, por exemplo, no sentido de terem obras, terem fanfics que estão num diálogo tão claro, num processo de intertextualidade tão forte com outras obras, que se você não leu o hipotexto, você talvez não engaje tanto no hipertexto. Não sei se foi esse sentido da pergunta. Mas eu acredito que talvez não é como se não pudesse acontecer, mas levando em consideração que todo texto literário se tem esse processo de um pouco de outros textos, eu acho que a fanfic em específico não perde nada nesse sentido, sabe? Eu não acho que ela teria uma intertextualidade prejudicial, por assim dizer. Não sei se contemplei a tua pergunta, qualquer coisa tu explica melhor. Não contemplou, sim. Outra dúvida que me surgiu ao longo da tua apresentação, que você apresentou Bakhtin, obviamente, e a gente também viu Júlia Kiskevar, eu Uhum. acho que é, né? Professora, Cristevá, me corrija. Kiskevar, corrija-me, por favor. E eu percebi essa questão, né, desse diálogo, né, porque nenhum texto é puro, como vimos na disciplina, e como o Sim. Bakhtin mesmo ressalta. Na tua opinião, como tu vê essa questão da autoria, originalidade, na verdade, pela questão que as fanfics, elas estão em diálogos com os outros textos, mas Uhum. como a fanfic, ela já tem uma base, né? É uma ficção de um fã. Essa Uhum. questão de autoria, tu acha que perde a originalidade? Por exemplo, eu já fiz um fanfic de um ator, isso é verídico. Eu já fiz um fanfic de um ator de uma banda. Ele é cantor e ator também. E Uhum. nessa fanfic, nós casávamos, lá, 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 lá. E após isso, eu vi outra fanfic que estava muito parecida com a minha. Aí eu Uhum. fiquei, quem foi que copiou quem? Quem é o original aqui? Porque geralmente as fanfics, elas seguem essa linha, né? Uhum. É, como se tivesse uma mediação. E como é que tu acredita essa questão dessa originalidade, né? Eu acho assim, eu acho que, de certa forma, realmente, você entende, por exemplo, os exemplos que eu trouxe hoje são exemplos de uma proximidade muito grande, tanto da escrita da fanfic com a obra original. Mas é porque foi realmente o recorte que eu fiz, sabe? Se você faz outras pesquisas na área de fanfic, na verdade, até o que eu trouxe mesmo, teve a de Capitães de Areia, a gente tem os mesmos personagens, a gente tem o mesmo
o mesmo passado, por assim dizer, porque parte de uma mesma história, mas para criar uma outra história, sabe? Então, ali, nesse processo de você reimaginar uma situação ou criar uma outra situação dentro da história, uma situação narrativa, isso já é uma marca de autoria, né? E para além disso, esse exemplo de Capitães de Areia é fácil de perceber porque o estilo da escrita é totalmente diferente. Em Jorge Amado, nós temos uma descrição do ambiente, a descrição das coisas, algo mais reflexivo. Enquanto na fanfic é uma descrição muito mais voltada para uma sucessão de atos. Então, Pedro Bala fez isso, encontrou fulano e tal. Não se tem tanto uma reflexão sobre a natureza, porque são estilos de escrita diferentes. Mesmo que se fale, mesmo que se toque e parta de uma obra que seria o hipertexto vai ter essas marcas de autoria de toda forma, sabe? Até porque muito da literatura como um todo, né? Tem essas marcas de outros textos e nem por isso se tem uma ausência de autoria. Então, mesmo, e principalmente porque, assim, o recorte que eu trouxe também é o de que os autores se mantêm dentro do cânone, né? Dentro da história canônica. Não digo cânone no sentido de... porque é um cânone literário brasileiro. É no sentido da história canônica. Então, são esses personagens, são isso, enfim. Mas existe um mundo dentro das fanfics que são dos universos alternativos. Então, a única coisa que vai pegar emprestado são os personagens. E dentro dos personagens você tem histórias malucas, assim. Eu já li uma fanfic de Crepúsculo, que, veja, a história original, eles são vampiros. E a história que eu li, Bella era uma psicóloga, era uma psiquiatra, e Edward era um psicopata. Era alguma coisa assim, nesse sentido. Então é outro mundo, ele é outra coisa. Inclusive, uma escrita incrível dessa fanfic específico. Não é só tem os mesmos personagens, porque justamente teve esse processo de afeto, de se apegar à história, de se apegar aos personagens. Mas a marca autoral ali foi bem fácil assim de perceber porque é outro mundo que se criou, sabe? Então eu acho que de toda forma não se perde, não, até mesmo se quisesse repetir fielmente, não, acho que não tem como, sempre vai ter a marca de autoria da pessoa, sabe? Parabéns, Thaís, querida, pelo compartilhamento. Williane, que está aí na mediação. Gente, o nosso evento, o Ateliê de Literatura e Outras Linguagens, o ALING, é esse espaço de compartilhamento, de construção, de integração entre estudantes da graduação, de letras. Temos aqui estudantes do PIBID, do Núcleo de Letras, Língua Portuguesa, EAD. Temos a participação dos mestrandos e mestrandas do PROGEL e a comunidade de uma forma geral. Que riqueza, viu, Thaís? Os exemplos que você traz, né? Parabéns pela sua paixão em relação ao tema que você apresenta no seu ateliê. Colocamos aqui no chat, Thaís trabalhou muito na perspectiva da transtextualidade, da intertextualidade. Temos um livro, quem se interessar, colocamos aqui no chat, que é citado nesse ateliê da Thaís, Palimpsestos, a literatura de segunda mão, do Gerard Genet, que seria interessante para quem tiver a oportunidade de ler. Temos aqui duas questões importantes, duas reflexões, dando continuidade às reflexões que o Williane já iniciou. Uma é da Natália Salina, que é estudante do PIB de Letras. A Natália coloca: sabemos que a cultura digital possibilitou ainda mais a democratização da literatura, mas por ser um ambiente com excesso de informações, como a literatura digital pode ser trabalhada de forma que não seja superficial e que não exista uma competição do leitor por atenção? Aí, Thaís, ela colocou aqui no chat, a gente queria uma reflexão tua nessa perspectiva, tá certo?
Eu acho assim, de fato, o universo digital ele vai ter as suas especificidades, né? Não é a mesma coisa do que uma leitura de um livro, por exemplo. Mas se existe uma preocupação em relação a possíveis distrações, por assim dizer, que foi o que eu entendi, eu não estou conseguindo abrir o chat, mas pelo que eu entendi da pergunta, se há uma preocupação em relação a possíveis distrações, eu acho que tudo depende do ambiente no qual você encontra as fanfics. Elas estão em todo lugar, todo lugar. Se tem fanfic em rede social, se tem fanfic em sites específicos. E eu acredito que, levando em consideração que a forma com a qual ela surgiu dentro do espaço digital, o melhor espaço é o desses sites. Por quê? Porque esses sites eles não têm informações extras, eles não têm extras no sentido de não tem anúncio, não tem vídeo passando, porque, por exemplo, vou dar um exemplo, eu sou professora de português no ensino básico, 7º e 8º anos, e os meus alunos, eles conhecem fanfics pelo TikTok e pelo Instagram. A gente estava até trabalhando com eles esse bimestre fanfic. E esse é o contato que eles têm. Realmente, dentro desses espaços, acredito que é um jeito de contar histórias diferentes, que eu ainda reflito se eu acho proveitoso ou não, porque se perdem algumas características, mas enfim. Agora, dentro dos sites, você vai perceber que é uma página inteira só de fanfic. Então, o que se tem de extra, por assim dizer, são informações como os hiperlinks, coisas que são agregadoras à história, elas não tiram a sua atenção da história, elas te ajudam a construir sentido. Então, por exemplo, você vai ver muitas vezes que se tem acontece muito em sites específicos, de a autora descrever uma roupa que a personagem estava usando e ela colocar um link de acesso para você ver. E tinha um site que colocava quais eram essas roupas, as peças. Diziam assim, a personagem X estava escutando música, tinha um hiperlink, você clicava e ia para a música que a personagem estava escutando. Descreviam uma casa e aí colocavam um hiperlink ali para você clicar e ver qual era a casa. Então, nesse sentido, todos esses fatores hipertextuais, por assim dizer, eles não vêm para distrair, eles vêm para te ajudar a construir o sentido ali, né? Isso dentro de uma perspectiva do que é a fanfic insight, que é o mais comum. Não sei se contemplei a pergunta, pode falar qualquer coisa também, se não. Williane? Então, Thaís, pegando o gancho da tua resposta, me surgiu outra dúvida. É bem pessoal. Tu comentou que trabalha fanfics com os teus alunos. E nessa linguagem multimodal que a gente vive hoje em dia, né? Com a linguagem semiótica, nós temos a presença não só das fanfics, mas dos memes, dos animes, HQs. Na tua opinião, a fanfic ela é um pouco mais antiga do que o meme, por exemplo. A fanfic ela foi perdendo espaço mediante as outras formas, as outras expressões de linguagens que foram aparecendo ao longo dos anos, com a expansão, né, das inteligências artificiais, da própria tecnologia propriamente dito. Então, eu acredito que não, porque eu não acho que os memes e outras formas de produções digitais, eles dão conta do que a fanfic dá conta. Porque, por exemplo, vou citar um exemplo pessoal. Quando eu descobri o que era um fanfics, era porque eu era muito fã de Rebelde. Era muito fã de Rebelde. E eu queria muito, eu gostava tanto da banda Rebelde, que eu queria saber mais. E não era da novela, na verdade. Eu gostava tanto da novela que não era suficiente para mim aquilo ali que eu estava assistindo. Eu precisava ter contato constante com aquela novela. A novela só passava à noite durante um período. E eu queria saber mais, eu queria ter mais contato com os personagens que eu gostava, eu queria vê-los interagindo, enfim. E foi assim que eu cheguei nas fanfics. Então,
as fanfics, elas vêm de uma afetação, como eu havia dito anteriormente, elas vêm de uma afetação do indivíduo, vem de, uma, de um afeto mesmo, eles gostam tanto daquela obra, gostam tanto. E muitas vezes nem gostam, como foi o exemplo do Dom Casmurro, ela nem gostou tanto assim, mas ela se envolveu tanto com a história, um processo de tanta interação, que uma reescrita que nós fazemos, todos nós fazemos reescritas quando a gente lê, ela sentiu a necessidade de materializar, ou seja, de trazer, de expandir, de mudar alguma coisa, nesse caso, de defender a personagem que ela achava que merecia defesa. O exemplo de Capitães de Areia mesmo, ele expandiu o universo. No exemplo de Clarice Lispector, ela pega muito daquele universo, mas assim, ela dá outra perspectiva, ela traz outros elementos, ainda traz a metamorfose de Franz Kafka, enfim. São coisas, essa necessidade de você ler mais sobre o que você gosta, ou escrever mais sobre o que você gosta, não acho que os memes deem conta. Eu acho que são propostas diferentes. Eu acho que eles podem existir dentro, porque a fanfic vem muito da ideia de cultura de fã. Então, os memes e as fanfics, acho que eles estão dentro dessa noção de cultura de fã, mas eles têm propostas diferentes. Ótimo, Thaís. Natália colocou aqui, nessa reflexão aí que vocês apresentaram, que o Williane trouxe, Natália colocou aqui no chat, são gêneros com funções diferentes, né? Cada um dentro da sua perspectiva. E aí, gente, tem outra questão aqui, bem interessante, para a gente trazer aqui ao nosso ateliê, da querida Vitória, que é mestranda aqui do Progel também. Ela coloca a seguinte observação sobre o seu ateliê, viu, Thaís? Muito massa, Thaís. As fanfics são bem populares entre os adolescentes. Acabam sendo um recurso pedagógico bem legal. Você já chegou a trabalhar com as fanfics em sala de aula? Se sim, como foi a tua experiência e a recepção dos alunos? Adorei a sua apresentação. Comenta um pouquinho, Thaís, essa tua experiência, você como professora, né, colocando as fanfics como esses recursos pedagógicos para, de repente, motivar essas práticas de letramentos dos estudantes nesse contexto da cultura digital. Eu tive algumas experiências com abordagem de fanfic em sala de aula, em diferentes contextos. A primeira que eu tive, por exemplo, foi em formato de oficina, por assim dizer, porque uma coisa que nós pensamos assim como um todo, principalmente na graduação. Eu pensava que a adolescente tinha preguiça de escrever, né? Preguiça de escrever, preguiça de escrever, preguiça de escrever. O primeiro trabalho que eu fiz com o fanfic foi justamente em formato de oficina de escrita. E teve uma adesão bem legal. Por quê? Justamente porque não é escrever uma redação, não entrando no mérito de que é melhor ou pior, não é isso. Mas, assim, existe uma noção de textos tradicionais a serem produzidos dentro da escola, que muitas vezes os alunos não têm interesse, apesar de que deveriam produzir sim, mas eles não têm interesse. E quando a gente chega, assim, com a proposta de você vai escrever sobre o que você gosta, são os seus personagens favoritos, eles se interessam bastante. Então, tem algumas atividades possíveis de serem feitas com os fanfics que são bem úteis. Por exemplo, tem uma que você traz uma sinopse de uma história, sendo que você esconde os nomes dos personagens principais. Você traz como se fosse, como se não existisse esses nomes. Um tracinho, uma lacuna. E aí, quando você mostrar os nomes desses personagens e eles verem que são personagens que eles conhecem, vamos supor, assim, num exemplo esdrúxulo, mas uma história que o personagem principal sobre magia, enfim, e o personagem principal, quando mostrar, é Anderson Neif, por exemplo. Isso inevitavelmente os alunos ficariam curiosos, sabe? Porque até então, talvez para muitos, eles não entendam que é possível algo que você goste estar dentro de um contexto, de uma narrativa literária. Eu trabalhei com eles esse bimestre, esse processo de escrita, e aí refletindo, foi até uma surpresa para mim nesse contexto, porque eu já tinha visto isso com alunos mais velhos, do ensino médio, que já tinham uma maturidade um pouco maior,
tanto em questão de leitura quanto em questão de escrita, enfim. Mas eu trabalhei com a turma de 8º ano e eles adoraram, assim, ficaram muito empolgados, até os alunos que eu jamais diria que gostaria, achei que seria um desafio maior, eu teria que sentar para explicar e tal. Eles adoraram esse processo de escrever, sabe? Assim, quando eu fui conversando com eles, eu posso pegar essa história aqui e fazer o que eu quiser com ela. Eu, pode fazer o que você quiser com essa história que você gosta. E eles ficaram encantados. Eu acredito que existem várias formas, várias estratégias. Eu até apresentei um trabalho no mês passado, falando um pouco sobre essas estratégias de algumas atividades que possam ser feitas e tal. Mas, de forma geral, realmente, o que eu posso dizer é que, de fato, a fanfic é muito popular entre os adolescentes, eu acredito. Entre os adolescentes, até, por exemplo, os meus alunos são pré-adolescentes, eles não estão no ensino médio, eles têm ali por volta de 13 anos. E eles adoraram. Só essa possibilidade de você continuar, você ter essa interação com algo que você gosta, já é algo que certamente eles vão adorar, sabe? Não precisa ser um grande projeto, uma grande sequência didática, não. Uma forma de abordar isso, trazendo isso para a sala de aula, eu acredito que vão ter resultados muito positivos. Gente, que riqueza. Parabéns, Thaís, pelo seu ateliê. Parabéns, Williane. E aí eu já vou pedir para a Williane também já fazer o convite para o ateliê dela, que será na próxima semana. Williane, querida, faça aí o convite, já apresente um pouquinho o tema para a gente ter essa oportunidade de escutar você na próxima semana. Então, gente, quero agradecer a presença de todos. Peço perdão pela minha voz, eu tô doente. Mas foi uma riqueza muito grande, Thaís. Obrigada por compartilhar conosco, né, esse trabalho tão bem elaborado, tão bem fundamentado, né, associado à nossa disciplina. E eu quero convidar vocês, né, para o nosso segundo ateliê da semana que vem. Vai ser a linguagem marginal e o lambe-lambe como resistência, né, como uma forma de resistência cultural. Vocês estão convidados e convidadas. Vai ser outro espaço, né, outro ateliê compartilha. Vamos ter o nosso debate, obviamente. Vou tentar trazer umas coisas bem interessantes para a gente dinamizar o nosso ateliê. E eu agradeço pela oportunidade. Se alguém tiver mais alguma pergunta para a Thaís ou quiser colocar no chat, podem ficar à vontade. Gente, gratidão a todas as pessoas que estão aqui participando desta ação inovadora do ALING, do nosso ateliê de literatura e outras linguagens, com produção da nossa disciplina no Progel, com a participação de mestrandos e mestrandas que estarão aqui socializando toda semana as suas leituras, as suas sistematizações, as suas pesquisas, consolidando as aprendizagens na nossa disciplina, literatura e outras linguagens. Gratidão pela participação dos estudantes de licenciatura em letras e de toda a comunidade, dos estudantes que estão aí no PIBID, não é, fazendo os seus planejamentos didáticos. Eu acho que serão momentos bem importantes para a gente ter essa integração, graduação, pós-graduação, nessa perspectiva, tá? Então, fiquem atentos à divulgação do nosso próximo ateliê e vamos nos encontrar na próxima semana com a querida Williane, que estará apresentando também o seu trabalho. Acho que a gente pode se encaminhando aí para os encerramentos. Os certificados serão colocados por meio do Even, quem fez a inscrição. É isso, gente. Até a próxima semana, até o nosso próximo ateliê. Tchau, tchau.